O Vasco perdeu mais um jogo na Série B, dessa vez para o Londrina, e aqui no Tática Didática, hoje nesse vídeo a gente vai trazer os principais destaques para tentar entender o porquê de mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B. Antes eu queria convidar você a se inscrever no canal, seguir a gente nas outras redes sociais, compartilhar esse vídeo com a galera para a gente chegar no maior número de pessoas possível. Bom, então já vamos partir direto para as imagens, né? O Vasco foi derrotado pelo Londrina por 2-1. E aqui a gente vai destacar justamente o porquê disso. O Vasco, a partir da chegada do Lisca, ele teve sim uma evolução, mas ele teve uma evolução, de certa forma, travada em apenas um setor. Se a gente for comparar setor ofensivo e setor defensivo, por mais que isso seja uma comparação talvez um pouco limitada, né, limitar o setor, mas acho que é importante para a gente ilustrar de forma mais didática o que está acontecendo com o Vasco. O Vasco teve sim uma melhora no setor ofensivo, e nesse lance a gente pode ver como o Vasco consegue buscar fazer uma movimentação para ter o jogo entre linhas e para criar, né, mais espaços, para aproveitar os espaços deixados pelo adversário e também criar os espaços através dessa movimentação, né, a partir dessa movimentação, na verdade, né, deslocando os zagueiros à última linha. Nesse caso, o Vasco posicionando um jogador entre linhas, e aí no que a marcação concentra nesse jogador que vai receber a bola, o Vasco tem um jogador aberto, posicionado para receber essa bola na profundidade, também com liberdade. Então, é um movimento orquestrado interessante, mas no setor defensivo o Vasco segue sofrendo e sofrendo bastante. Aqui a gente vê o recorte do gol, né? Como, mais uma vez, esse posicionamento, essa movimentação é interessante para aproveitar os espaços, né, deixados pelo adversário. No caso, o Londrina concentra muito a sua última linha nesse lance, né, deixa o Marquinhos Gabriel totalmente livre e ele não perdoa, marca o gol que abriu o placar para o Vasco, né, próximo dos 10 minutos do segundo tempo, que dava aquela esperança ao torcedor de que o jogo traria aí uma vitória, e acabou não acontecendo. Por conta de lances como esse, né? O Vasco acabou desperdiçando bastante as oportunidades e ainda é um time que tem muito problema de tomada de decisão. E isso é uma coisa que a gente sabe que acaba não passando nem só pelo técnico, né? Isso às vezes vai bastante além do técnico, inclusive. A tomada de decisão é uma coisa muito pessoal do jogador também, óbvio que bem orientada pelo técnico, pode sim melhorar, mas o jogador tem que ter a capacidade individual de saber como resolver as situações de jogo, né? E isso a gente vê que é um problema recorrente no Vasco, independente do treinador. Então isso é bastante sintomático com o que acontece com o elenco do Vasco da Gama. Aqui nesse caso o Marquinhos Gabriel carrega a bola, a gente vê que o Vasco tem uma clara superioridade numérica, né? São 4 jogadores vascaínos nesse frame contra 3 jogadores do Londrina, né? Voltando na jogada em velocidade, e a condução é feita de forma que essa bola não é passada para um espaço vazio que vai surgir, então o Vasco acaba desperdiçando uma boa chance. Aqui a gente vê já o lance do gol, né? O primeiro gol do Londrina aos 25 minutos do segundo tempo. E aí tem uma coisa interessante para a gente destacar nos dois gols, né? Nos dois gols do Londrina, né? São dois gols com uma característica, são dois gols bem diferentes, mas com uma característica em comum, que é a pressão alta do Londrina. O Londrina foi marcar o Vasco alto e não se importou se estava jogando fora de casa, foi marcar o Vasco de forma alta. Nessa jogada vem de um lateral, o Londrina consegue recuperar essa bola e a partir daí, aí é uma sequência de falhas, né? A gente tem o Vasco dando muito espaço para finalização. Olha só como o jogador que finaliza tem muito campo para isso, né? O Vasco não tem um jogador posicionado ali à frente desse jogador, né? Tem um jogador nas costas e tem então muito espaço para essa finalização. Ela sai e aí tem a falha do Lucão, né? Que jogou por conta da suspensão do Vanderlei na última partida, né, por conta daquele tapa fora da área, né, com a mão, e aí ele acaba jogando e falhando nesse lance. O gol do Londrina sai a partir do rebote nessa finalização, que teve também uma falha de marcação na origem do lance, como a gente vê nessa imagem. Aqui é a imagem que define o começo da virada do Londrina, né? Uma virada dolorosa para o Vascaíno aos 40 minutos da segunda etapa, puxado, né? Puxado. E aí a gente vê aqui o Ricardo sendo pressionado. É importante a gente destacar também os méritos do Londrina nessa jogada. Ele tem um marcador acompanhando ele de perto, né? O atacante do Londrina, sem desgrudar. Com isso, ele tira espaço do Ricardo e tira tempo, né, para ele tomar a sua decisão. Com isso, ele precisaria muito de uma opção de passe, de uma linha de passe muito bem clara, né, muito aberta, muito solta.
E aí, o Londrina encaixando, né, fazendo esse encaixe individual dessa forma, ele tirou o espaço também das opções de passe do Vasco, além da opção de passe longo, né, de bola para frente. O Londrina tinha esse jogador na sobra, então o encaixe do Londrina foi certeiro para que a equipe conseguisse mais uma vez recuperar a bola a partir do campo defensivo do Vasco, construir, e aí o pênalti é cometido, pênalti esse que dá a vitória de virada ao Londrina num jogo complicado para o Vasco, né? Um resultado complicado para a equipe do Lisca, mais uma vez sofrendo um revés e se complicando aí para tentar o acesso, né? Um time que precisava dessa vitória, né? A gente sabe que toda vitória é importante, o Vasco deixa pontos mais uma vez pelo caminho, dessa vez dentro de casa contra o Londrina.